Fala galerinha, estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Pastor Léo, pastor de jovens lá da PIB de Fortaleza. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vale tudo para você chamar a atenção? Será que vale tudo para um filme usar de mídia, de rede social, de comercial para atrair pessoas para ir pro cinema? Pois é, e é interessante porque a gente vê isso de uma maneira assim, exagerada e até ridícula muitas vezes, né? A gente tem, por exemplo, se a gente for para o YouTube hoje, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser famoso, quer ter os seus minutos de fama ali no canal do YouTube, e a gente teve aquele caso absurdo daquele casal dos Estados Unidos, né, que você deve ter acompanhado. Eles tinham um canal no YouTube, tinham desafios, e aí um desafio que foi proposto e que foi gravado era a esposa atirar a queima-roupa mesmo para acertar o marido, mas ele estava segurando um livro que era grosso, e o desafio era que a bala não iria passar. Contudo, a bala passou, matou o marido, está agora ela presa, eles têm um filho, o filho ficou sem pai, a mãe presa, e tudo isso por quê? Mais curtidas e mais visualizações no YouTube. Então vale a pena qualquer coisa para que a gente possa ter mais visualizações, ou pior, para que a gente possa evangelizar, para alcançar pessoas. Eu posso fazer qualquer coisa? Tem umas situações de alguns evangelistas só na mídia que têm proposto loucuras, né? Vamos fazer algumas loucuras para que o evangelho chegue às pessoas. E aí você pode até mentir, mas as pessoas serão alcançadas. E aí, o que você acha? Pois é, será que pode tudo pelo evangelho? Será que toda a estratégia é válida desde que a outra pessoa veja? Eu já ouvi situações que inclusive você citou aí, da pessoa usar de um artifício esquisito, que é a mentira, para chamar a atenção, para depois jogar um evangelho. Eu costumo dizer assim, que é um tipo de evangelho coelho na cartola. Eu estou te oferecendo uma coisa, daqui a pouco eu tiro, é uma surpresa, é uma mágica, é o evangelho que você está recebendo. Mas por outro lado, se você for olhar no campo transcultural, que é a sua área, você tem pessoas que têm um tipo de evangelismo que é diferente do nosso, mas a gente acha estranho. Por exemplo, é certo que em vários lugares, na África, né, em vários países, determinadas culturas, você pode facilmente evangelizar as pessoas usando batuques, usando uma musicalidade muito dançante, até mesmo na vestimenta. Isso para eles não é estranho. E será que vale fazer isso no Brasil para alcançar aqueles africanos aqui? Será que vale isso mesmo? Por exemplo, eu já trabalhei também com missões urbanas, na rua. Será que eu tenho que cobrir meu corpo de tatuagem para poder evangelizar um roqueiro, um punk? Eu tenho que usar um rastafari, nem cabelo eu tenho mais, mas para evangelizar o cara rastafari, né? Ele tem muito cabelo, né? Assim, na consciência, no pensamento, né? Porque Deus já está levando ele aos poucos pelo cabelo. Então você tem tudo isso, mas eu acho que tem limites. Eu não sei se o Farley pensa do mesmo jeito. Que entra até um pouco do último vídeo, não sei se você assistiu o último vídeo, mas você vai encontrar aqui o último vídeo que ele gravou, que ele falou sobre a questão da contextualização. Eu acho que quando a gente vai para a área transcultural, inclusive quando você trabalha com missões urbanas, é uma questão contextual, mas aí você vai tendo que entender até onde é contextualização, até onde você está negociando valores bíblicos, assim também como esse evangelismo da cartola, né, que você falou, esse coelho da cartola. Coelho da cartola e tal. E aqui o que eu penso, que até talvez é um texto mal compreendido por alguns. Paulo, ele fala aos Coríntios a ideia de que faço tudo por causa do evangelho. Ele inclusive fala que ele fez de grego com os gregos, judeus com os judeus, então a ideia de que ele muda para poder alcançar aquilo que é o público-alvo dele, né? E isso acaba sendo perigoso se você pensar na negociação de valores. Uma coisa que a gente tem aqui na Liga Teológica muito forte é que a gente quer sim que esse canal cresça, que mais pessoas sejam alcançadas por aquilo que a gente está fazendo, mas a gente entende que os valores que a gente tem, eles são mais importantes, né? Então a gente sabe que polêmica é o que gera muitas visualizações, mas a gente não acha que é qualquer polêmica que pode vir para cá o que a gente vai falar somente para as pessoas verem. Ou seja, eu acredito que eu preciso sim falar na linguagem das pessoas, eu preciso sim usar as ferramentas que eu tenho em mãos, contudo, eu não posso negociar aquilo que é o mais importante, aquilo que é o principal, aquilo que é realmente a palavra, a missão que a gente tem, sabe? Ainda fazendo essas paráfrases com outro vídeo, né, que a gente tem no Brasil,
aqui uma tentativa de criar uma nova série, né, dos Trapalhões. E é uma coisa que é inconcebível aquele tipo de humor dos Trapalhões do passado se encaixar dentro da realidade do politicamente correto hoje. Porque os Trapalhões naquele tempo, você tinha um cara que ele era um explorador, que ele zoava em cima da desgraça alheia. Você tinha piadas de preconceito racial muito pesadas, piadas que envolvia alcoolismo, inclusive o cara bebendo na hora do almoço na sua casa, na sua TV, fumando também cigarro. Você tinha piadas também muito pesadas com a questão do homossexual, piadas que hoje não se encaixariam, seriam censurados, apesar que falam que o tipo da censura é no passado, mas dentro do humor, hoje a censura é muito pesada na TV. Então, Trapalhões hoje, eu tenho muita dificuldade a aceitar de que vai dar certo. Assim, eu vejo também igreja, muitas vezes, se quer fazer algo novo, trazendo do passado, digamos que o passado na igreja hoje é o que permanece, é o imutável, é a palavra de Deus. Então, para pregar essa palavra de Deus, eu vou usar o novo, eu vou usar algo inovador. E aí, às vezes, a gente começa a fazer caricaturas de um passado, uma coisa super exagerada, para chamar a atenção, para levar aquele evangelho que é o mesmo. Mas, no fundo, eu creio que o ser humano, ele continua com a mesma sede de Deus, ele continua com a mesma carência, ele precisa da mesma graça que já foi anunciada há tanto tempo atrás. Então, de repente, o contexto será que é linguagem ou é tudo, né? Ah, vamos cheirar a Bíblia agora para dizer que eu sou um viciado, um usuário em Bíblia. Ah, isso pode ser engraçado, isso pode ser legal, mas também pode ser ofensivo, isso pode ofender realmente um usuário de droga. Será que isso vai trazer o alcance necessário? E eu sei que tem exageros ainda maiores, mas eu acho melhor até não citar aqui. E aí eu acho que a gente pode trazer aqui a questão, primeiro, da criatividade. Que Deus, ele é um Deus criador, um Deus criativo, e ele compartilha isso com a gente ao sermos criados em mais semelhança de Deus. Então, utilize da criatividade, aproveite isso para chegar nas pessoas, aproveite aquilo que você tem como ferramentas à sua mão, à sua disposição, sabe? Tente conhecer o público, a geração que a gente tem hoje, pra gente dialogar com eles. Então a gente precisa e pode usar de diferentes meios, mas existe sim limites. Há valores que são sim inegociáveis, e sem esquecer para quem a gente realmente presta conta, para quem a gente trabalha, que é Deus, né? Pois é, e assim, eu vou falar de mim, a questão prática. Eu gosto de usar o humor, né, na aplicação do evangelho, pregando uma igreja, eu gosto de usar o humor. E às vezes as pessoas fazem algumas leituras, não, já que ele usa o humor, então ele fala bem para adolescentes, fala bem para jovens. Talvez não, talvez pessoas mais velhas gostem desse humor que eu uso, né, que é um humor mais sarcástico e tal. Então, para fazer isso, eu estudo. Eu vou ver quem está fazendo humor no meio secular, no meio evangélico. Eu vou ver quem está acertando, quem está errando. Eu vou ver se é possível fazer humor com aquele determinado assunto ou se eu não vou ofender, fazer bullying com pessoas. Você precisa se preparar, não é uma coisa feita de qualquer jeito, né? Sim. Você precisa, para se contextualizar, você precisa entender o contexto. Não tem como dizer, não, vou adaptar, colocar 5 gírias e eu vou falar a linguagem dos jovens, vou falar a linguagem da galera. Não é simplesmente assim. O que a gente falou, né, a respeito do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele foi contextualizado aos dias de hoje e eles fizeram um estudo para entender a cabeça de um adolescente hoje. Não é tão simples assim, né? Então, entendeu? Eu uso humor, mas eu tenho todo esse cuidado. Por exemplo, boa parte do humor que eu uso, esse humor mais de improviso das situações, é um humor usado em stand-up comedy. E os humoristas que fazem, eles usam muitas vezes piadas muito pesadas, né? Humor negro, mas da pior qualidade. É claro que eu não vou usar isso, né? Então realmente não vale tudo, porque se valesse tudo eu também usaria piadas pesadas, baixo calão, e eu chamaria muita atenção. Mas eu não faço isso. A gente agradece mais uma vez a tua participação. Se liga nisso daí, nos limites, não deixa de aproveitar as oportunidades que tem, mas não tenta também extrapolar isso e passar do criativo, do especial para o ridículo, sabe? Para aquilo que zomba de Deus, ao invés de glorificá-lo e alcançar o coração das pessoas. Mas se você quer continuar aprendendo, crescendo, então segue a Liga Teológica. É isso aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Léo também tá lá no Facebook, Léo Cristóvão, você vai conseguir encontrar nas redes sociais. Compartilha também, se inscreve lá na página dele e... Beijo, me liga! Valeu!